Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário, falando da palavra do Senhor, olhando para Ele e declarando que hoje, nesse dia, o dia mais importante das nossas vidas, o dia que o milagre já aconteceu. Geise, bom dia! O dia que o milagre já aconteceu, porque nós ainda estamos respirando, nós conseguimos abrir os nossos olhos e a vida está em nós. A vida que nos foi concedida por este Deus. O milagre já aconteceu hoje. Nós já somos um milagre hoje, nesse dia. Então, que nós possamos pegar essa verdade, já iniciar o nosso devocional com essa verdade. Nós já somos um milagre. E se nós estamos hoje respirando, se nós conseguimos levantar, né, mesmo aqueles que estão enfermos, ainda estão ali, né, não conseguem se levantar da sua cama, mas se o sopro de vida está ainda dentro de nós, há propósito nas nossas vidas. E nós precisamos, em Cristo, entender o porquê que hoje, nesse dia, nós estamos aqui. O porquê, qual é o propósito da nossa vida para este dia. Quais são as pessoas que nós temos que alcançar neste dia. O que nós precisamos transformar no nosso dia, no nosso eu, no nosso caráter, em quem nós somos, no relacionamento com Cristo. Porque a vontade do Senhor é sempre nos levar para mais perto dEle. E a palavra dele nos fala que todos os dias nós seremos transformados até que ele venha, ou até que nós nos desloquemos, né, após a nossa morte até ele. E isso é a nossa esperança para esse dia. Saber que nós temos um propósito, saber que nós podemos confiar num Deus soberano e poderoso. Miriam, minha amiga, bom dia! Então vamos lá, gente. Ontem nós finalizamos Esdras. Nós fomos em Neemias, finalizamos ali o capítulo 4 de Neemias. Hoje eu não vou falar sobre Neemias. Hoje eu vou lá para o Salmos 32, que é um Salmos de Davi, que é uma declaração ao Senhor após ele se arrepender do adultério que ele teve com Batseba, após ele entender em Deus o tamanho do seu pecado. Então ele, quando o profeta Natã vai e confronta ele, e nós temos lá em 2 Samuel 11:12, leia 2 Samuel 11:12, então vai ficar mais clara essa situação ainda, quando Davi pecou com Batseba, matou um dos melhores guerreiros dele, mandou matar. Batseba era a esposa de Urias, um dos melhores guerreiros de Davi. E então, como Urias não... Tem todo um contexto ali, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque não é essa a intenção de hoje. Mas Davi mandou matar Urias, mas o pecado dele não estava totalmente consciente no seu interior. E nós falamos muito, eu gosto de frisar muito essa questão sobre a consciência, ou trazer à consciência aquilo que nós precisamos consertar nas nossas vidas, trazer à consciência os nossos pecados, trazer à consciência as raízes, os padrões comportamentais que nós trazemos lá da nossa infância. Nós vamos carregando durante toda a nossa vida, trazer a consciência. Quando nós trazemos a consciência, nós conseguimos, então, entender o tamanho do nosso problema, entender o porquê do nosso problema, entender, então, como encontrar uma solução para esse problema, para essa situação, para reações, gatilhos que nós vamos tendo durante o nosso dia, gatilhos de situações que nem são situações tão graves assim, mas o nosso emocional está sobrecarregado de situações, então nós precisamos limpá-lo. Aqui neste caso, o que aconteceu? O pecado de Davi estava oculto a ele.
mesmo que ele sendo um homem conforme o coração de Deus, que o Senhor nos fala que Davi era um homem conforme o seu coração. Porém, o pecado, ele vai entrando nas nossas vidas e nós daqui a pouco não entendemos o porquê dele. E nós vamos andando pensando que ele é trivial. Não, isso aí não é pecado, né? Não, eu amo ao meu próximo, eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, eu estou sempre buscando estar em contato com Deus, conversando com Ele, mas o meu pecado está ali em oculto no meu ser. Enquanto eu não trouxer à consciência esse pecado, esse entendimento, eu continuo com o pecado. E lembre-se, o Senhor é santo. Quando nós estamos com alguma situação, nós estamos nos afastando deste Deus. Então eu quero orar para nós começarmos então no capítulo 32, Salmos 32. Aquela sequência ali de Salmos 32, 33 e 34 é um bálsamo para nós. Eu não vou conseguir fazer os três, mas leiam depois em casa. Salmos 32, 33 e 34 são um bálsamo de entendimento do poder deste Deus e do que Ele pode fazer com aquilo que está no nosso interior e que precisa ser curado, né? Que precisa ser sanado, o pecado, a dor, né? Tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor, que faz com que a nossa fé entre em declínio também. E eu vou orar para nós começarmos. Senhor, eu te agradeço por esse dia, meu Deus, eu te agradeço pela tua presença, eu te agradeço pelo teu perdão, Senhor, pelas tuas misericórdias que foram renovadas hoje neste dia, Senhor. Então nós podemos continuar olhando para a tua face, sabendo que tu és o nosso Deus, sabendo que a soberania está nas tuas mãos e que quando tu perdoa os nossos pecados, ó Senhor, nós realmente estamos limpos e nós realmente podemos continuar andando, olhando para a tua face e entendendo que tu estás nos protegendo, nos guiando, nos confortando, nos consolando e curando as nossas feridas. E eu te louvo por isso. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda nesse dia, Senhor, a, a entendermos o que está em oculto no nosso ser, ou a entendermos quais são os pecados que nós precisamos ali nos quebrantar na tua presença, Senhor, e pedir perdão, nos arrependermos genuinamente, para então estarmos mais próximos de ti, meu Senhor. Eu entrego esse devocional nas tuas mãos, que não seja eu, mas que seja o próprio Deus, o Senhor, o Espírito, Jesus Cristo, aqui ministrando em mim e naqueles que estão ouvindo, Senhor. Porque tu bem sabes, meu Deus, eu não sou nada, Senhor, se não for a tua presença. Então nos ajuda a entender a mensagem que o Senhor quer nos deixar hoje, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Salmos 32 começa assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Aqui o Davi já está falando. Aquele que foi desobediente e agora é perdoado. Cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta. Cuja consciência é sempre sincera. E o que ele quer falar aqui? A culpa ele não leva em conta porque houve um arrependimento. Esse Salmos aqui, o 32, ele foi escrito após o Salmo 51. E o Salmo 51 foi quando Davi descobriu, quando o profeta Natan veio falar com Davi, Davi trouxe à consciência o pecado, o tamanho do erro que ele havia feito na presença do Senhor e que gerou consequências para ele, que ele perdeu o primeiro filho que ele teve com Batseba em função deste pecado. Então o pecado ele gera consequências, o perdão ele nos é concedido, mas nós não podemos esquecer desse detalhe. O pecado ele vai gerando consequências. Ele é diferente das misericórdias. As misericórdias é como se o Senhor dissesse assim para nós: minha filha, eu te perdoo, Andréia,
mas tu vai ter que passar pelas consequências dos teus erros. Mas eu vou estar contigo nessas consequências. Eu vou te ajudar a passar por elas. E então você vai aprender e não vai mais errar da mesma forma. O Senhor nos fala na palavra dele, ele disciplina aquele que ele ama, né? E a disciplina, ela vem também através das consequências dos nossos pecados. Então, continuando, versículo 3. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Eu imagino assim que ele entendia lá no inconsciente dele aquele pecado, porque ele tentou encobrir essa transgressão lá com Batseba, e ele fez isso até, né? Quando Urias morreu, ele foi lá, tomou ela como esposa, mas e aí ficou-se, né, entre aspas, como se o filho, só foi declarado que Batseba estava grávida após o casamento. Então, não se, a princípio era, se uniu com Batseba, então foi gerado um filho. Não, o filho foi gerado antes. Houve uma traição antes da morte de Urias, houve uma traição de Davi. Então ele ficou naquele desespero, sem saber o que fazer e tentando esconder do povo, porque ele era o rei ali. Então, tentando esconder toda aquela transgressão. Então, o que ele está falando aqui? O corpo dele começou a definhar. Ele tá, e quando nós vamos ver ali, lá em 1 Samuel, 2 Samuel 11:12, quando o profeta Natan vai falar com ele, e aí o profeta Natan usa lá uma parábola, né, da ovelhinha, do homem rico que pegou a ovelhinha e tal, leiam lá, vão lá. Então ele diz, não, mas esse homem precisa morrer. O homem que pegou a ovelhinha. O profeta Natan estava dizendo para Davi que um homem rico foi lá, pegou a única ovelhinha, né? Que ele pegou a única mulher de Urias. Urias só tinha uma mulher, Davi tinha ali várias mulheres, várias concubinas, né? E ele foi lá e pegou a única mulher de Urias e tomou para si. E aí Davi, antes de saber a explicação do profeta Natan, diz, não, esse homem precisa morrer. Então o profeta Natan falou, este homem é você. Então o pecado completo nele estava em oculto. Mas a partir daquele momento que ele trouxe à consciência aquele pecado, então ele se quebrantou. A palavra de Deus nos fala ali que ele ficou em torno de 7 dias em jejum, porque a criança ficou doente, porque o profeta Natan falou, o Senhor te perdoou, Deus te perdoou, mas a criança vai morrer. Então as consequências vieram. O profeta, então Davi entrou num jejum ali, se arrependeu profundamente na presença do Senhor, profundamente. Leiam lá, 2 Samuel 11:12. Então ele recebeu genuinamente o perdão do Senhor. Então ele continua aqui no versículo 4. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Ele tinha um desconforto, mas ele não entendia de onde que vinha aquele desconforto, porque estava, de uma certa forma, oculto aquele pecado. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Eu sempre falo que eu não sou uma pessoa formal na presença do Senhor. Onde eu estou em oração quando é necessário, mas quando eu estou na presença do Senhor, eu falo como se eu estivesse falando com um amigo próximo, um amigo íntimo. Jesus, olha aqui o que eu fiz, olha Jesus, o pensamento que eu tive, olha Jesus, olha o que eu pensei, o que eu julguei a respeito daquela pessoa. Jesus está aqui, ó, é a Andréia pecadora, Andréia que, né, só tem valor porque tu derramaste o teu sangue precioso lá na cruz por mim.
e por aqueles que tu escolheste, que o teu pai escolheu. Jesus, estou aqui, ó, eu sou isso aqui. Fale, pecadora, me ajuda a passar por essas situações, me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a ter ali o fruto do Espírito, me ajuda a ter domínio próprio, a bondade, a longanimidade, a alegria que vem de ti, me ajuda a ter o amor pelas vidas, o amor pelas pessoas, a ter empatia, a conseguir enxergar aquilo que está por trás, e não aquilo que os meus olhos veem. E o Senhor, Ele vai nos ajudando. E a cada dia mais nós vamos ser melhores na presença dEle, porque o nosso íntimo foi rasgado na presença dEle. Jesus nos deixa ali o primeiro mandamento, amar a Deus com todas as nossas forças. O amar a Deus com todas as nossas forças é revirar as nossas entranhas na presença dEle e dizer, olha, Senhor, não sou nada. Olha, Senhor, o tamanho do meu pecado. Olha o que eu pensei ali a respeito da minha irmã, do meu irmão. Olha, Senhor, o que eu fiz, o que eu acabei de falar. Me ajuda. E Ele vai nos ajudando. Ele vai nos consolando. E Ele fez isso aqui com Davi. E aí ele continua aqui. Confessarei, vou do 5 de novo. Finalmente confessei a ti os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Versículo 6, portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação, pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor é o nosso esconderijo. E ele fala aqui, de novo, ele vai falar sobre, para que não se afoguem quando vier a inundação. As tempestades da vida. O que são as tempestades da vida? São as aflições, as situações, as traições, a falta de dinheiro, tantas vezes, a doença. Hoje nós temos aí uma porcentagem infinita de pessoas com doenças, não vou falar doenças porque não são consideradas doenças de fato, né? Elas geram doenças, os transtornos mentais. Os transtornos mentais, quantas pessoas estão com transtornos mentais? E os transtornos mentais, eles não paralisam só na nossa mente, porque eles vão gerando em nós doenças realmente. Nós vamos ficando doentes através dos transtornos, porque a tristeza, e muitas vezes tem pessoas que são o oposto, né? Aquelas que são muito tristes, que provém ali geralmente de uma depressão, e aquelas que estão numa ira, que aí vem a questão do esgotamento emocional, com vários outros sintomas, e vem ali uma disfunção que nós demoramos a buscar ajuda, então o nosso emocional ele vai se sobrecarregando, se sobrecarregando, se sobrecarregando, e aí chega um momento que ele transborda e vai para o corpo. Então a amígdala fica com um problema, a amígdala onde tem ali são concentradas as nossas emoções, raiva, né, todas as situações, ela vai ficando desproporcional. E então nós vamos tendo sintomas, uma raiva excessiva, N situações. E então o nosso corpo vai ficando doente, o nosso fígado, nosso estômago, nosso tudo. Ansiedade, né? Tudo. Ansiedade vai gerando ali uma gastrite, vai gerando vai mexendo no nosso corpo. Bom trabalho, Miriam, minha querida. Nicole, bem-vinda. Então é isso. Os transtornos, eles vão gerando doenças também, mas enquanto estamos deixando em oculto, nós não vamos resolver e não vamos nos quebrantar realmente na presença do Senhor. Então, vamos lá, vamos continuando. Versículo 8.
O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. O Senhor está nos dizendo aqui, Ele vai nos guiar. Quando nós deixarmos que o nosso braço, a nossa força do braço seja colocada de lado, para que Ele venha, para que Ele supere, né? Para que Ele nos conduza. Versículo 9, não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. Então, não tenho. O Senhor fala ali sobre o povo do deserto, esse povo de dura cerviz. O que é dura cerviz? Povo que não se rende, que não se quebranta na presença do Senhor. Um povo que acha que o caminho que está trilhando ali está com a vida quebrada, está com N situações ali para serem resolvidas e acha que não, eu estou fazendo a coisa certa. Não quebra o orgulho, né? Não, fulano lá fez algo para mim, eu vou esperar ele vir me pedir desculpas. Não, eu não quero ter orgulho nenhum. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me pede em qualquer momento. Eu quero que o meu eu orgulhoso seja quebrado em todo tempo. Eu quero derramar o amor que vem dele. Porque o amor dele foi derramado sobre mim a partir do momento que ele me perdoou. Perdoou aquela velha Andréia e continua perdoando todos os dias. Todos os dias eu sou perdoada, porque todos os dias eu peco. Só que cada vez menos quando nós estamos na presença desse Deus. Então eu quero que o meu orgulho seja quebrado em todo o tempo. Se eu precisar buscar aquele que está lá com o nariz empinado, orgulhoso, que foi o que fez algo para mim, mas se eu precisar mostrar para ele o amor de Cristo através da minha vida, se Deus me pedir, olha, vai lá e fala com fulano, com fulana, eu vou. Eu não sou nada. O meu eu aqui nessa terra não é nada. Mas aquilo que o Senhor quer expressar através de mim e de você, é isso que precisa prevalecer em nossas vidas. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a nos aproximar mais de quem é este Deus, mais do coração deste Deus. Então eu acho que a gente só vai conseguir fazer mesmo o 32, mas tudo bem. O Senhor sabe para quem Ele quer enviar essa palavra, Ele sabe o que Ele quer falar para mim e o que Ele quer falar para aqueles que vão ver agora, vão ver depois essa palavra. Então, Salmos 32, versículo 10. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm coração íntegro. E aí ele continua aqui o capítulo 33 e 34, falando, primeiro ele fala quem é esse Deus, ele fala da alegria que esse Deus nos proporciona e da proteção que vem dele quando nós deixamos a nossa perversidade e começamos a andar verdadeiramente na presença dele. Então ele vai trazendo todo o lixo que há no nosso interior, todo o lixo que há no nosso caráter, ele vai trazendo a nossa consciência para que nós possamos, então, irmos nos libertando cada vez mais. É um pecadinho que eu deixo de fazer hoje, é outro pecadinho que eu deixo de fazer amanhã. Então, eu vou lá limpando as minhas vestes espirituais cada vez mais para estar na presença deste Deus. E então, eu vou ter. Lembra que eu sempre falo, a presença dele cada vez mais na minha vida. Ele vai poder agir cada vez mais na minha vida porque eu estou em busca da santificação a cada dia. Então hoje é o dia mais importante. O que o Senhor vai trazer à nossa consciência hoje, nesse dia? É o orgulho? É a raiva, a ira excessiva? O que eu preciso deixar nesse dia? Qual é a luta que eu vou começar a travar hoje contra algum pecado? Eu sempre falo que eu escrevia a inicial de algumas lutas que eu tinha contra pecados durante o dia para não esquecer. Então, daqui a pouco chegou um tempo de que eu não preciso mais estar com aqueles pecados que me atormentavam lá atrás, aqui com a inicial na minha mão,
porque aqueles eu venci. Agora, hoje, eu preciso entender qual é o pecado que eu tenho hoje, o que eu vou vencer hoje no meu interior para estar mais na presença do Senhor. Então, quando eu estou mais na presença do Senhor, eu vou eliminando também as raízes emocionais, aquelas raízes que causam os transtornos, que causam aquelas reações, que causam os gatilhos, né? Nós estamos ali, entramos num ambiente, daqui a pouco vem um gatilho e eu tenho uma reação que não condiz com a realidade daquele momento, mas que condiz com uma realidade lá de trás que não existe mais. Então, andando com o Senhor, eu vou trazendo a consciência cada vez mais e, claro, buscando especialistas, né? Especialistas que cristãos, gente, especialistas cristãos que entendem da área da mente, que entendem ali de neurociências e que entendem da palavra do Senhor. E aí, alinhando a ciência com as verdades bíblicas, nós vamos estar mais próximos do nosso Deus. Então, nós vamos ter uma vida emocional mais saudável, nós vamos ter mais inteligência emocional, nós vamos ter relacionamentos mais saudáveis e nós vamos estar pecando cada vez menos, cada vez mais, então, nós estaremos na presença do nosso Deus, porque a palavra de Deus, ela nos ajuda, né? E o conhecimento, a ciência também, mas unindo esses dois conhecimentos. Então, olha, nós só estamos subindo degraus, nós não estamos num declínio, mas subindo. Então, quando nós estamos emocionalmente mais seguros, quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo e o nosso propósito aqui nessa terra, nós conseguimos, então, ir andando de forma mais correta, né? Marcelo, bom dia, graça e paz. Então vamos lá, gente, eu vou orar então para nós finalizarmos, e a palavra de meditação de hoje é essa, né? A nossa oração, vamos dizer, a nossa oração de hoje é essa. Senhor, traz a consciência, o que nós precisamos mudar, lutar, nos arrependermos neste dia. Nos traz a consciência, Senhor. O que é que está ali no nosso interior, em oculto, assim como estava aqui em Davi, o pecado dele estava em oculto, e a palavra nos fala que os ossos dele, dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor. Finalmente confessei a ti os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. E ele falou aqui mais para frente, falou dos ossos, não foi nesse, agora não consigo achar. Mas enfim, tem alguns salmos que falam sobre os ossos, que até os nossos ossos doem quando nós estamos com alguma questão mal resolvida. Então vamos lá, vamos nos limpar na presença do Senhor nesse dia. Vamos andar de forma mais leve, vamos deixar essas bagagens aqui pesadas lá do nosso passado, que o próprio Jesus falou, o meu fardo é leve, e a leveza ela vem da presença deste Deus. Vamos orar então. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra desse dia, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de entendermos diante de ti o que está em oculto no nosso ser, Senhor. Senhor, nos traz a consciência nesse dia, quais são as raízes emocionais, ó Deus, quais são os pecados, ó Deus, quais são as visões erradas que nós temos sobre nós e sobre as outras pessoas e sobre situações que nós vamos fazendo durante a nossa vida e achamos que estamos fazendo certo. Senhor, nos ajuda a entender como nos aproximarmos mais de Ti. Nos ajuda a nos limparmos verdadeiramente, Senhor. Nos ajuda a tirarmos as cargas, ó Deus, que Tu já não queres que nós continuemos a carregar, Senhor. Nos ajuda a entender, nos traz a consciência, Senhor, de realmente aquilo que nós precisamos deixar no caminho, Senhor, esses pecados, esse orgulho, talvez, Senhor, essa ira excessiva, Senhor, esses ciúmes, a cobiça, meu Deus, os julgamentos desnecessários, a frieza, Senhor, tanto frieza espiritual quanto frieza no lidar com as outras pessoas.
Senhor, nos ajuda a entender, Senhor, qual é o nosso pecado nesse dia. Nos ajuda a tirar essas raízes e então nós estaremos mais na Tua presença. E então, Senhor, nós teremos mais saúde. E então, Senhor, nós estaremos com mais a alegria, estaremos mais dentro do fruto do Espírito, Senhor, dentro daqueles 9 elementos do fruto do Espírito, Senhor. E nossas vidas então terão um propósito, e nossas identidades então serão realmente, teremos clareza de quem somos na Tua presença, meu Deus. Eu entrego para Ti esse dia, ser conosco nesse dia, que é o dia mais importante das nossas vidas, e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Jorge, beijinho. Então, vamos lá. Vamos seguir de mãos dadas com esse Deus, com esse Cristo que nos liberta hoje. Vamos acessar. A minha oração nos últimos tempos está: eu quero acessar, Senhor, os manjares que estão na tua mesa. A mesa está posta, mas para acessar os manjares, eu preciso tirar todas essas bagagens, eu preciso ter o entendimento diante da palavra do Senhor. Quais são esses manjares? Porque senão eu estou em Cristo, mas ainda estou com correntes. E eu não quero estar em Cristo com correntes, porque o sacrifício que Ele fez lá naquela cruz não foi pouca coisa, não. Foi o sangue real derramado por mim e por você. Então Ele nos trouxe a liberdade em Cristo. Mas muitas vezes nós insistimos em continuar carregando as correntes que Ele próprio já fez o sacrifício para que nós tirássemos essas correntes e acessássemos o banquete que está posto. Eu quero acessar tudo ao qual eu tenho direito diante desse banquete. E esse Deus, ele nos proporciona a libertação das nossas mentes, a transformação do nosso caráter, uma vida plena na presença dele. E então a paz que excede todo e qualquer entendimento, aquela paz que reina no nosso interior e só vem de Cristo, nós vamos ter. Não é a paz do mundo. As aflições, o Senhor nos fala, né? Ele veio ao mundo, venceu o mundo, mas ele não nos tira as aflições. E as aflições muitas vezes servem, muitas vezes não, a grande maioria servem. Existem aflições que são decorrência do nosso pecado, mas outras aflições, elas vêm também para moldar o nosso caráter, moldar quem nós somos em Cristo. Então nós estaremos cada vez melhores em Cristo. Eu deixo essa palavra para vocês e para mim também, porque eu fico meditando também a respeito da palavra. E até amanhã, então, se Deus quiser, 7h30 horário de Portugal, e nós estaremos aqui. Até amanhã. Fiquem com Deus.